Lufthansa cancela 1 milhar de voos devido à greve do pessoal de terra. 130 mil passageiros foram afetados. Rússia reduz fluxo de gás para a Alemanha e alega dificuldades técnicas devido às sanções europeias. Sismo nas Filipinas, vítimas mortais, centenas de edifícios danificados e esperam-se mais réplicas. Origem do surto de Covid-19 é o mercado de peixe de Wuhan. Descobertas negam a suspeita que o vírus tenha tido origem em laboratório. A Lufthansa cancelou mais de 1 milhar de voos esta quarta-feira. A transportadora aérea alemã enfrenta uma greve do pessoal de terra e operadores de placa filiados no Sindicato Verdi, que pretende aumentos salariais de 9,5%. Os aeroportos mais afetados são os de Frankfurt, com 678 voos anulados, e de Munique, com 345. Mais de 130 mil passageiros viram os seus planos frustrados. A paralisação nos aeroportos alemães pode também afetar as operações de outras companhias aéreas. O grupo Lufthansa teve perdas operacionais de 640 milhões de euros no primeiro trimestre deste exercício. A Rússia fecha um pouco mais a torneira do gás à Europa. O fluxo do gasoduto Nord Stream 1 está reduzido a 20% da sua capacidade desde a manhã desta quarta-feira. Moscou alega dificuldades técnicas devido a uma operação de manutenção numa turbina que se atrasou devido às sanções europeias. O Nord Stream 1 liga a Rússia à Alemanha através do Mar Báltico. O presidente Putin está a testar a determinação e a unidade da União Europeia. Vai dar um pouco mais de gás a uns e não a outros para ver se a unidade se mantém. Até agora os governos mantiveram-se firmes, mas é claro que o apoio das populações e da indústria está um pouco em risco e é nisso que Putin está a apostar. Com o aprovisionamento para este inverno em perigo, os Estados-membros alcançaram esta semana um compromisso para reduzir o consumo de gás em 15% e participarem num mecanismo de alerta que obrigará a esse corte, se necessário. Antes da guerra, a Rússia fornecia 40% do gás consumido na Europa. A empresa de energia da Ucrânia, Naftogaz, tornou-se a primeira entidade governamental ucraniana a entrar em falência desde o início da guerra. A empresa estatal de energia não efetuou os pagamentos devidos sobre as obrigações internacionais antes do termo de um período de carência esta terça-feira. A Naftogaz diz não ter conseguido o apoio dos credores para uma proposta de congelamento dos pagamentos de algumas das suas obrigações durante 2 anos. Em causa estão 335 milhões de dólares de capital e juros que venciam esta terça-feira e mais uma parcela de juros de uma obrigação que vai até 2024. O Fundo Monetário Internacional emitiu esta quinta-feira um alerta de que o mundo pode estar à beira de uma nova recessão. Ainda com o impacto da pandemia por resolver, as ondas de choque da invasão russa na Ucrânia revelam-se agora o principal travão e o motivo que leva o FMI a rever em baixo as previsões do crescimento económico nos 3 principais motores mundiais: a China, os Estados Unidos e a União Europeia. A economia global ainda está a recuperar da pandemia e da invasão russa da Ucrânia. Temos pela frente uma perspectiva sombria e incerta. O crescimento da produção global foi revisto em baixa para 3,2% este ano e para 2,9% no próximo ano, enquanto a previsão da inflação foi agravada para 6,6% nas economias mais avançadas e 9,5% nas economias emergentes e em desenvolvimento. As 3 maiores economias do mundo, Estados Unidos, China e União Europeia, estagnaram. A invasão da Ucrânia motivou uma união do Ocidente contra a Rússia. Às sanções para tratar o Kremlin somou-se o bloqueio pela guerra das exportações dos cereais ucranianos e russos. A consequente inflação galopante tornou-se outro problema a resolver, para o qual o FMI apela aos bancos centrais para apertarem as políticas monetárias até se conseguir controlar a subida dos preços. Um sismo de magnitude 7.1 na escala de Richter abalou a província de Abra, no norte das Filipinas. Pelo menos 4 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas.
Os habitantes fugiram dos edifícios em pânico depois do abalo que danificou estradas, pontes e centenas de edifícios, alguns em zonas históricas. A situação está a evoluir e vai continuar nos próximos dias, mas penso que tudo o que podia ser feito já foi feito. Até antecipámos as necessidades dos que se tornaram vítimas deste forte terremoto. O terremoto foi registado a uma profundidade de 17 km e esperam-se mais réplicas. Afetou aproximadamente 15 cidades. Os danos mais graves tiveram lugar em Abra, no norte da ilha de Luzon. O abalo provocou grandes ondas, mas os serviços de emergência excluíram a possibilidade de um tsunami. Uma equipa internacional de investigadores determinou que a origem do surto de Covid-19 é o mercado de peixe, assim como a vida selvagem de Wuhan, na China. As descobertas publicadas na revista Science mostram que, em pelo menos 2 casos, o vírus foi transmitido de animais para seres humanos presentes no mercado. Os autores do estudo também explicaram porque é que das centenas de pessoas hospitalizadas em Wuhan com Covid-19, apenas cerca de 50 tinham uma ligação direta e rastreável ao mercado. Adiantaram que muitas tiveram apenas sintomas ligeiros, continuando a circular livremente em Wuhan, espalhando o vírus, e que foi difícil interligar os casos mais graves com o mercado. Ainda de acordo com os investigadores, estas descobertas negam a suspeita que o vírus tenha tido origem num laboratório. Os animais portadores do vírus incluem morcegos, raposas e outros mamíferos vivos. A Organização Mundial da Saúde estima que houve mais de 566 milhões de casos confirmados de Covid-19 desde a declaração da pandemia no início de 2020. O Papa Francisco rezou pelo perdão dos terríveis efeitos da colonização no Canadá na terça-feira. Foi a última aparição pública em Alberta antes de seguir para o Quebec. Liderou uma peregrinação ao Lago Santa Ana, conhecido pelos povos nativos há séculos e considerado como sendo um local sagrado de cura. A dada altura, abençoou a multidão. A visita de 6 dias do Pontífice ao Canadá serviu para avaliar o papel da Igreja Católica na administração de escolas do sistema de ensino residencial, que recebeu crianças indígenas do país, integrando-as na sociedade cristã. Francisco celebrou também uma missa para dezenas de milhares de canadianos num estádio em Edmonton. O Papa de 85 anos trocou a cadeira de rodas por um Papa móvel para saudar a multidão e pediu desculpa pelo mal deplorável causado pelos abusos a indígenas nas escolas residenciais católicas do Canadá. Donald Trump voltou a martelar na tecla da fraude eleitoral no regresso a Washington e deixou no ar uma nova candidatura à Casa Branca. O ex-presidente dos Estados Unidos discursou perante uma plateia de fiéis num encontro de 2 dias promovido por um instituto que defende as suas políticas. Como digo sempre, concorri a primeira vez e ganhei. Depois concorri uma segunda vez e fiz um resultado bastante melhor, com milhões e milhões de votos a mais. Isto vai ser uma história durante muito tempo. Foi uma desgraça o que aconteceu, mas talvez tenhamos de o fazer novamente. Temos de melhorar o nosso jogo, eu tenho de melhorar o nosso país. Ausente da capital federal desde que saiu da Casa Branca a 20 de janeiro de 2021, o milionário de 76 anos proferiu um verdadeiro discurso de candidato à presidência dos Estados Unidos da América. As investigações da Justiça sobre o seu papel na invasão do Capitólio a 6 de janeiro e o afastamento visível de várias personalidades do Partido Republicano, como o ex-vice-presidente Mike Pence, parecem insuficientes para desgastar a sua base eleitoral.